O líder estratégico ajuda a criar novas oportunidades. Não só porque ele tem esse olhar e é capaz de se adaptar para chegar nos novos negócios, mas ele acaba tendo, na minha opinião, muitas vezes, um olhar para o novo. Ele acaba tendo um olhar para as coisas que estão por vir e ele pode ajudar a trazer também novos insights, novas ideias. Seja bem-vindo, seja muito bem-vinda ao Descomplicando o Business Agility. Aqui eu vou falar, vou refletir, vou mostrar como você pode se tornar um líder estratégico através da agilidade nos negócios. Eu sou Leandro Garcia, especialista em Business Agility, e hoje o tema é como faço para ter uma boa visão estratégica. O que é visão estratégica? Estratégia primeiro, né? Eu acho que quando a gente fala de visão estratégica, a gente tem que olhar para a estratégia. O que é estratégia? Estratégia é a maneira como você vai desenhar, a maneira como você vai escolher, a maneira como você vai se preparar para sair de um ponto A e chegar num ponto B. A estratégia nada mais é do que como você pretende caminhar para chegar deste lugar de origem, nesse lugar de destino que você está escolhendo. Então, ter essa visão estratégica nada mais é do que você conseguir observar, entender o meio que você está, desenhar um plano dentro deste lugar de como é que você vem do ponto A para o ponto B. Entender o contexto te ajuda na visão estratégica, porque permite você desenhar um plano, permite com que você escolha um caminho aonde você vai conseguir sair do lugar do ponto A, chegar no destino que você deseja, que é o ponto B, com menos esforço, com menos atrito, com menos objeções. Então, a partir do momento que você entende a linguagem que as pessoas estão usando, você entende as dores, você entende os desejos de todas as pessoas que estão ao seu redor, isso permite com que você desenhe caminhos que façam sentido para todos. Permite que você desenhe caminhos aonde todos se sintam confortáveis em trilhar esse caminho junto com você. Se você não entende o contexto e você chega tentando instalar um método, instalar um framework, acreditando que aquilo não é o meio, mas é um fim, se você chega tentando mudar de uma forma muito radical algo que já está dentro da cultura daquele lugar, você vai encontrar muito atrito, muita dificuldade para poder trilhar esse caminho. É muito mais fácil você observar quem são as pessoas que estão do seu lado, que geração elas são, qual é o modelo de negócio dessa empresa, que mercado essa empresa está inserida, quais são as dores, qual é a agenda da empresa, qual é a agenda das pessoas que estão ali com você. A partir do momento que você tem um entendimento disso tudo, desenhar o caminho para que você vá alcançar ali o teu objetivo de uma maneira, objetivo de negócio, focado no que a empresa precisa, de uma maneira mais tranquila. Existe alguma diferença entre ser um líder e um líder estratégico? Eu acredito que sim. Ser um líder, eu acho que a melhor definição que eu já ouvi sobre ser um líder é aquela pessoa que sabe lidar. Ela sabe lidar com as pessoas que estão ali ao seu redor, ela sabe lidar com as situações e o contexto em que ela está. Quando nós estamos falando de um líder estratégico, a gente está falando de uma pessoa que sabe lidar com os outros, mas de forma a conquistar um objetivo claro ali, né? Como é que eu saio do ponto A para chegar no ponto B? Esse líder estratégico é a pessoa que, conectada com as necessidades, as entregas, os desejos do negócio, os objetivos de negócio para aquele trimestre, para aquele semestre, para aquele ano, vai conseguir conduzir, vai conseguir incentivar, motivar as pessoas que estão ao redor ali a seguir esse caminho, a trilhar esse caminho de uma maneira mais tranquila, mas com foco neste resultado que nós precisamos alcançar, através desse caminho que você coloca ali na estratégia, através desse caminho que você desenha nesta estratégia. Então, quando você tem uma pessoa que sabe lidar com o meio, entende qual é o objetivo de negócio que a gente precisa chegar, esta pessoa ela acaba se tornando ali um líder estratégico.
alguém que vai ajudar a empresa a alcançar os objetivos de negócio. Se tornar um líder com uma boa visão estratégica é uma jornada. As coisas não acontecem do dia para a noite, né? É preciso que a gente entenda a estratégia, é preciso que a gente tenha uma percepção de negócio, é preciso que a gente tenha um olhar para negócio, e isso exige vivência, isso exige percorrer um caminho. A liderança é a mesma coisa. Então, quando a gente assume pela primeira vez uma posição ali de liderança, a gente está no momento ainda que está aprendendo muito sobre esse ser líder, né? Viver esse papel e tudo mais. Então, se tornar um líder estratégico exige que você tenha vivido um pouco das duas situações. É claro que existem técnicas, é claro que existem maneiras de pensar, existem métodos, existem uma série de coisas ali que podem te apoiar nessa jornada. A partir do momento que você entende disso tudo e você alia isso tudo com a experiência do dia a dia, tá ali junto com um time de 3, 4, 5 pessoas ali, tá junto com, tá conectado e entendendo muito bem qual é a estratégia que você precisa desenhar, qual é o objetivo final que essa estratégia tem que te levar, você chega nesse lugar onde você vai conseguir ser um líder estratégico. E se você chegar nesse lugar onde você consegue ser um líder estratégico, os resultados vão acontecer de uma maneira mais tranquila, a sua carreira vai funcionar de uma maneira mais tranquila, as pessoas vão te perceber de uma forma, as pessoas, seus colegas, né, seus líderes e tudo mais, vão te perceber de uma forma diferente. Então, é importante. Eu acho que dentro do Business Agility, né, a liderança estratégica é quem faz o Business Agility acontecer, é quem faz essa agilidade de negócios acontecer. Ou, trocando agilidade por adaptação, quem faz a empresa conseguir se adaptar nas horas certas, nos momentos certos, para alcançar o objetivo de negócio que precisa ser alcançado. O líder estratégico, ele deve desejar e ter como anseio, né, o Business Agility, da mesma forma que o Business Agility precisa desse líder estratégico para que as coisas aconteçam aqui. Qual é o maior ganho para o negócio se ter um líder estratégico? Os negócios precisam de pessoas que ajudem a empresa a conseguir se adaptar em direção aos resultados de negócio que são almejados, que são necessários. Ainda mais nesse mundo onde a inovação, as mudanças tendem a acontecer de uma forma mais rápida, você ter pessoas ali que são capazes de ter clareza sobre o objetivo da empresa, saber lidar com as situações que estão ao redor ali e adaptar tudo isso para que se consiga chegar nesses resultados é vital. Você precisa ter pessoas ali que estão muito bem conectadas com essa jornada. Se você não tem líderes estratégicos, a chance de você não conseguir chegar no seu objetivo de negócio enquanto empresa é muito grande, né? Então, ali, a camada de gestão, os líderes ali dentro dos times, diretores e tudo mais, eles são as pessoas que estão ali conectando a estratégia de maneira macro ali da empresa para aquele trimestre, para aquele ano, junto à operação, né? A operação é quem faz isso tudo acontecer, é quem faz tudo isso ser executado. Então, você precisa, nesta camada aqui intermediária, de líderes que sejam estratégicos, líderes que consigam entender tudo isso e alcançar esses objetivos. Sem esses líderes, a chance de você conseguir chegar lá no mundo que está em transformação, no mundo que está se transformando de uma maneira mais rápida, é muito mais difícil. Você vai ter um tanto a mais de dores ali para alcançar este lugar que é os resultados de negócio que você precisa entregar nesse mundo aonde você está competindo. Parece redundante, né? Mas a gente está competindo não mais com as empresas do lado, não mais com as empresas no estado, no teu país, a gente está competindo com todo mundo. Uma série de coisas estão se transformando. Como lidar com tudo isso? Como conseguir ter processos que são capazes de se adaptar? Como é que é possível conseguir os resultados de negócio no mundo igual a esse? Eu acho que a figura do líder estratégico ela é essencial para que a gente consiga percorrer esse caminho. O líder estratégico ajuda a criar novas oportunidades.
não só porque ele tem esse olhar e é capaz de se adaptar para chegar nos novos negócios, mas ele acaba tendo, na minha opinião, muitas vezes, um olhar para o novo, ele acaba tendo um olhar para as coisas que estão por vir, e ele pode ajudar a trazer também novos insights, novas ideias. Acabei de ler uma marca de carro famosa, que nos carros elétricos agora, quando você adquire o carro elétrico, você adquire uma versão, vamos chamar assim, básica daquele modelo, e através de processo de assinatura, você pode habilitar novas funções dentro do carro, que apesar dali do hardware estar ali já instalado no carro, aquilo vem desativado dentro do carro. Então, por exemplo, velocidade. O carro, do jeito que você compra ele de fábrica, ele está habilitado aí até 120, 130 km por hora. Você quer andar numa velocidade maior, você vai ter que pagar um plano de assinatura para a fábrica. Olha que quebra de paradigma, né? A gente via isso muito em software, onde você tem ali uma versão Lite, uma versão Pro, um software de SaaS, onde você paga diferentes assinaturas ali e você tem habilitado recursos diferentes. Agora você vê uma montadora de carro trazendo esse conceito para dentro de um modelo de carro elétrico, aonde você não vai ter tudo disponível ali que o hardware pode oferecer. Você vai ter ali incrementos que podem ou não ser conectados e ligados a partir do momento que você paga uma assinatura para o fabricante para poder ter acesso a uma feature a mais ali dentro. Então, isso são quebras de paradigmas, são quebras de modelos. Você precisa de líderes que estejam conectados com o mundo, né? Líderes estratégicos, pessoas que saibam olhar para o teu negócio, olhar para o teu modelo de negócio e trazer adaptação. Você deve estar se perguntando como é que eu começo a ter uma boa visão estratégica, né? Essa é uma pergunta excelente. Primeiro, acho que é preciso desmistificar essa ideia sobre estratégia. Estratégia não é algo inalcançável, algo que só os gênios ali conseguem. Não. Estratégia é a maneira como você desenha esse caminho para sair de um ponto A e chegar num ponto B. Se eu estou hoje dentro de uma startup, se eu estou desenvolvendo um modelo de negócio e serviço novo, esse caminho é mais difícil de ser visualizado. Então, nesse lugar, você vai precisar testar mais opções, você vai precisar desenhar, estabilizar esse modelo, entender através de testes ali como é que você consegue chegar do ponto A no ponto B. Se você já está numa indústria mais tradicional, se você está conectado a um modelo de negócio ali que já tem um tempo, onde já existe ali uma receita de como é que você pode sair do ponto A para o ponto B, isso tem um conforto a mais. Conforto que é perigoso nos dias de hoje, dado que mudanças estão acontecendo para todo lado e você pode ser atropelado no mercado para uma nova startup, por um outro modelo de negócio. Você tem que estar mais conectado a fazer essas mudanças. Mas, de uma forma geral, a estratégia ela não é algo algo de outro planeta, é algo que todo mundo... A gente faz estratégias no dia a dia, né? Eu vou pegar um caminho diferente hoje que está chovendo, eu vou... vamos pensar aqui em como é que a gente vai fazer uma festa, em coisas simples, nós estamos no dia a dia ali desenhando estratégias. Então, primeiro, eu acho que é desmistificar essa ideia de que estratégia é algo que é inalcançável. Uma outra coisa que eu acho que é muito bacana é sair da bolha, né? Eu sou uma pessoa de TI, eu vou ouvir um podcast de marketing, eu vou participar de um treinamento de alguma coisa que é diferente da minha área, eu vou buscar ler alguma coisa que é de uma... que é de uma área que está conectada ao caminho ali. Poxa, eu estou desenvolvendo um software para a saúde. Poxa, ler um pouquinho sobre tecnologia e saúde, né? Assistir alguma coisa de marketing, eu falei, dar uma olhada para finanças, eu acho que é muito importante dar uma olhada para finanças, tentar fazer alguns treinamentos que te desconectem só daquela bolha em que a gente está inserido ali. Da mesma forma, se eu sou de finanças, é interessante olhar para marketing, é interessante olhar para desenvolvimento de sistema.
Hoje em dia tem algo que está crescendo muito, que é o no-code. Então, eu sou de marketing, eu sou de RH, eu sou de finanças. Você pode começar por ali, estudar e olhar um pouquinho para a coisa do no-code. Então, tem que sair dessa bolha, tem que olhar para outras coisas, né? Aí, outro caminho bacana é começar a entender e observar um pouquinho sobre pensamento sistêmico, sobre complexidade. Isso é um lugar muito relevante. E se a gente está dentro de uma empresa fazendo o nosso trabalho, independente da posição em que nós estamos, é fundamental que você entenda que aquela empresa ela tem uma motivação de existir, ela tem um objetivo de existir, e a gente tem que seguir esse plano ali para ajudar com que a empresa alcance esse objetivo. Então, para você chegar lá, sai da bolha, começa a olhar alguma coisa a mais, né? Tem muita coisa interessante para você olhar, Knevin, por exemplo, olhar para no-code, olhar para Kanban, tem muita coisa que você pode fazer, sair da sua bolha e estudar e praticar isso. Poxa, mas eu já pratico Kanban, bacana, então vamos olhar um pouquinho para a finança, vamos olhar para pensamento sistêmico, vamos olhar para a complexidade, vamos olhar para marketing, vamos olhar para outras áreas, vamos sair da bolha. A partir do momento que você sair da bolha, vai ficar muito mais fácil você ter percepções e olhares ali que vão ajudar você a desenhar novos caminhos, né, para alcançar o objetivo que você precisa alcançar. Eu quero falar um pouquinho de alguns casos, assim, né, de como é que essa ideia do líder estratégico ajuda na questão da agilidade de negócios e tudo mais. Mas antes eu queria contar que eu achei sensacional. Eu estava num evento ontem, e aí eu ouvi uma história de uma pessoa que estava no palco, que ele foi atender uma empresa, e ele chegou lá, ele comentou até que ele achou que era pegadinha. Ele falou: não é possível que essa empresa está neste nível, neste lugar, né? Em determinado momento, ele estava conversando com o pessoal de facilities, e ele estava conversando com uma pessoa de facilities ali, que cuidava da parte de manutenção e limpeza do prédio e tudo mais, e essa pessoa estava dizendo para ele que estava fazendo uma conexão no trabalho dela com o lucro da empresa. Então, ele estava falando assim, a hora que ele faz manutenção, a hora que ele faz limpeza, esse processo como é feito, que máquinas precisam ser desligadas, e como é que tudo isso acontecia, ela tinha uma conexão muito grande com o retorno que a empresa tinha. Ela tinha uma clareza de como é que ela atrapalhava o dia a dia da empresa, a retomada de turnos e tudo mais, trabalhando ali com facilities ali, trabalhando ali com a parte de limpeza, trabalhando ali com manutenção básica predial e tudo mais. Então, muito bacana isso, né? Você vê uma pessoa de facilities ali que é um líder estratégico, que está agindo como um líder estratégico ali, está preocupado com os resultados de negócio e está sabendo se adaptar para diminuir o impacto que ele pode causar ali no dia a dia da empresa. Eu achei essa história sensacional. Então, esse caso não é meu, mas eu acho que merece ser compartilhado, né? Eu acho que, em alguns momentos, assim, dentro de RH, fábrica de software, entender ali recrutamento e seleção, né? O que a fábrica de software ali em questão que eu estou comentando fazia? Ela vendia headcount, né? Ela contratava as pessoas e alocava as pessoas em projetos de outras empresas ali, eram terceirizados ali. Poxa, o tempo que se demorar 3 meses para contratar essa pessoa e alocar essa pessoa, o cliente perde, porque demora muito para o projeto alcançar a velocidade ou até começar mesmo. Se demora 3 meses para contratar essa pessoa e a empresa vende headcount ali, ou seja, ela está ganhando um percentual em cima dessa pessoa que está alocada, ela está perdendo 3 meses de receita, né? Então, a gente conseguir reduzir esse tempo é muito relevante. E a partir do momento que a gente começa a entender esses números e trazer a pessoa de RH, trazer um pouquinho para o lado financeiro, a gente começou a entender que valia a pena investir mais em anúncio dentro de ferramentas como o LinkedIn, valia a pena acelerar o processo, em alguns casos, trazendo uma consultoria externa para ajudar a achar esse profissional. A gente começou a olhar com uma perspectiva ali,
a gente até brincou lá, né? Tem o pessoal de e-commerce, por exemplo, tem lá uma métrica que é o CAC, né? Custo de aquisição de cliente. Quanto custa eu trazer um cliente para dentro do meu funil de venda ali no meu e-commerce? Então, a gente começou a chamar de CAT, né? Custo de aquisição de talento. Quanto custa adquirir esse talento? Se é um sênior que tem que falar inglês, qual é o custo e qual é o tempo que a gente demora? Como é que a gente consegue acelerar? Se esse processo é por indicação, ele vem mais rápido ou mais devagar? O que eu posso fazer, como dar um prêmio para quem indicou, se essa pessoa passar pelo período de experiência de 3 meses? E se eu subir esse valor, eu vou ter mais indicações? Então, sempre conectado com o retorno da empresa. Uma pessoa de RH estava conectada com o negócio, que estava conectada com o lucro da empresa, pensando de forma estratégica para alcançar lá. Isso é um case nosso, trabalhando com o RH, entendendo ali o fluxo todo deles, entendendo como é que a gente podia otimizar, como é que a gente podia acelerar algumas coisas ali, mas sempre relacionado, né? Não, olhando sim para o cliente, tentando atender o cliente de uma maneira mais efetiva, com qualidade, com prazo, mas também olhando para a sustentabilidade do negócio, né? No Business Agility, lembrando, a gente tem 3 pilares: foco no cliente, a gente tem um outro pilar ali que é justamente a sustentabilidade do negócio, né? E depois o digital ali que faz toda a diferença. Então, uma série de coisas nós automatizamos ali e nós começamos a olhar dentro do RH, dentro de atração e seleção, com foco em trazer retorno para a empresa. Um ponto importante em relação ao líder estratégico é trabalhar sempre com fatos e dados. Eu acho isso sempre muito relevante, né? Aí, outros pilares aí que são importantes, né? Gestão visual, métricas, né? Cadências ali, ciclos de feedback vão te ajudar muito a você ter acesso a informações que podem te apoiar ali no dia a dia para que você consiga trazer de uma forma mais consistente informações, trazer fatos e trazer dados. Esses fatos e dados, eles vão te apoiar a alcançar os resultados se você conseguir criar boas conversas em cima desses fatos e dados. Então, a partir do momento que você tem os fatos e dados, a partir do momento que as pessoas entendem que uma boa conversa, aonde não tem vencedor dentro dessa conversa, eu não estou ali argumentando com você, tentando ganhar na argumentação com você, mas sim, nós estamos conversando em cima de fatos, em cima de dados que estão expostos ali, para que a gente consiga alcançar juntos um objetivo maior ali, uma entrega, um resultado de negócio, você vai conseguir um engajamento diferente das pessoas. As pessoas vão jogar um jogo junto com você diferente. Conecta muito com aquela ideia de que o líder, para mim, é a pessoa que sabe lidar. Então, a partir do momento que você traz gestão visual e promove boas conversas com isso tudo, a partir do momento que você traz métricas, a partir do momento que você traz ali ciclos de feedback para dentro desse contexto. E com estas ferramentas que são agnósticas, né? Se a gente olhar para vários métodos e frameworks que tem no mercado, todas elas têm esses elementos, são elementos que são agnósticos. Então, se a gente traz tudo isso e usa tudo isso de forma a gerar boas conversas, você vai alcançar um engajamento diferente, você vai conseguir trazer as pessoas para jogar um bom jogo, desde que elas entendam que essas conversas estão ali não para ter um vencedor, mas para ter sinergia, né? Para que a gente consiga criar sinergia, para que a gente consiga trazer para a mesa a clareza de qual estarmos alinhados e qual é o objetivo que a gente precisa alcançar e para que consigamos juntos desenhar uma estratégia para alcançar isso, né? Então, o líder estratégico, eu acho que é importante ele conseguir gerar essas boas conversas, manter essas boas conversas acontecendo, isso vai trazer todo um emocional diferente ali e vai conseguir promover um retorno com menos, uma jornada mais tranquila, né? Com menos objeções e tudo mais dentro dessa jornada. Acho que sempre
existe aquela coisa de, isso é uma estratégia, não é uma estratégia, isso é uma boa estratégia, isso não é uma boa estratégia. Eu estou conseguindo ser um bom líder estratégico, eu não estou conseguindo ser um bom líder estratégico. Eu acredito que se a gente consegue desmistificar a ideia de estratégia, né? A estratégia não é aquela coisa que é inalcançável, ou seja, estratégia é a maneira como eu estou desenhando o caminho, estou desenhando a jornada, de como é que eu vou sair no ponto A para chegar no determinado ponto B, aonde este ponto B precisa ser muito claro para todos ali. Se a gente está olhando para isso daqui, estamos muito bem alinhados aqui, este caminho aqui no meio é um caminho que você vai percorrer esta jornada de uma maneira tranquila, se você conseguir, por exemplo, reunir um time multidisciplinar e discutir junto desse time possíveis caminhos para chegar lá. Eu acho que é um caminho que você pode seguir provocando, você pode desenhar esse caminho provocando boas conversas. É claro que pessoas que já percorreram esse caminho várias vezes, elas vão ter insights, elas vão ter histórias para contar ali que ajudam, porque elas já viveram muito aquele caminho, mas também num mundo que está se adaptando muito mais rápido do que se adaptava antes, talvez essas histórias também não ajudem a chegar lá mais, essas histórias estejam desatualizadas, elas não ajudem a você a chegar mais lá do outro lado. Então, uma boa estratégia, ela se faz com muita observação, né? Ela se faz com humildade. Está claro aonde eu quero chegar, estou provocando boas conversas aqui no meio do caminho sobre esta jornada que foi desenhada. E se a gente está falando de business agility, a gente está falando em ser capaz de se adaptar para atingir os bons, atingir os resultados de negócio, atingir os objetivos que a gente tem, eu estou falando em adaptação. Então, tem que ser capaz de fazer essa adaptação. Acho que, como todo brasileiro, a maioria dos brasileiros, né, vários momentos a gente se sente aí melhor que o técnico da seleção brasileira. Poxa, eu não levaria tal jogador, esse pessoal em campo não tá correspondendo da forma que eu acho que tinha que corresponder, precisa mudar a estratégia ali. Eu acho que sempre existem opiniões diferentes. Mas a partir do momento que você está ali e aquilo ali é o caminho que você está seguindo, é o lugar que você está seguindo, é importante entender e observar o jogo e fazer substituições ao meio do caminho, né? Ser capaz de fazer substituições e testar novas hipóteses, testar novas maneiras de fazer isso em prol de alcançar esse objetivo de negócio. A partir do momento que você está alinhado, de novo, a importância do alinhamento, né? Eu estou alinhado ali. Então, isso é bacana. Existem pessoas que vão estar próximas de você, ou em algum momento, no meio da jornada, elas vão se aproximar, que já viveram várias jornadas destas. Então, eles têm histórias, eles têm um gabarito, eles têm maneiras de fazer isso tudo. Essas histórias, elas são muito válidas e elas devem ser observadas com todo o carinho do mundo. Porém, no mundo que está se adaptando cada vez mais rápido, você vai perceber também que algumas vezes essas histórias elas não vão mais te ajudar também a chegar lá, porque nós estamos falando de outras coisas, nós estamos falando de uma entrega de serviço nova, nós estamos falando de uma entrega de produto novo. E aí, não necessariamente essa história do passado ser repetida aqui dentro dessa jornada vai nos ajudar a conquistar esse objetivo novo. Então, é preciso ter a humildade de observar o que está acontecendo, promover boas conversas, se possível com um time multidisciplinar, né? Pessoas ali de áreas diferentes, trazer a pessoa de marketing, do financeiro, do RH, do comercial, para essas conversas e, através dessas várias percepções, ir ajustando essa estratégia, e ajustando a forma como essa jornada, como é que esse jogo está sendo jogado, para que você consiga sair do ponto A e chegar no ponto B. Você pode trazer especialistas para te ajudar dentro dessa jornada, consultorias, mentorias, que vão te ajudar a percorrer esse caminho. Mas se você está falando de algo que é extremamente novo, se você está falando de um serviço, de um produto novo que está no mercado,
você não vai ter referência também, você não vai ter histórias. Então, você vai ter que exercitar essa ideia da adaptação com mais frequência. Então, ouvir, promover boas conversas, trazer, se possível, especialistas que te ajudem a viver essa jornada, isso tudo vai fazer diferença, né? Eu ouvi de um grande empresário aqui do Brasil, também num evento aí, numa palestra que eu participei, ele falando que a diferença da teimosia e a perseverança, quando perguntaram para ele, né, porque ele falou de perseverança, e aí trouxeram a pergunta para ele, mas a gente fala tanto em testar rápido, aprender rápido, qual é a diferença de perseverança e teimosia, né, nessa coisa do se adaptar e tudo mais. E aí ele começou a rir e falou que a diferença da teimosia e da perseverança é se tinha dado certo ou tinha dado errado, né? Se tinha dado certo, você foi perseverante, se deu errado, foi teimosia sua, né? Ele estava fazendo uma brincadeira, porque sempre vai ter pessoas ali que vão estar olhando para essa jornada e vão ter a opinião delas. Se fizer sentido elas participarem dessas conversas, se elas entenderem que essas conversas podem ser construtivas para todo mundo, é interessante você poder usar dessa percepção aí para ir fazendo esses ajustes no seu caminho em prol de alcançar o objetivo, o lugar que você precisa chegar.